mais um Fortuna, com esse trio maravilhoso e o dono do bar, a Jota. A Jota manda no bar. Aqueles filmes de Velho Oeste, que o cara tá lá no bar, tal, não sei o quê. Tiroteio pra cacete, só sobra o cara do bar. Mas é o necessário, né? Tem que ficar... Não é não? Hoje, nosso convidado, ele é uma figura que representa a música baiana, o samba reggae. Tem uma voz brilhante e uma história fantástica, dentre quais já cantou até com Jimmy Cliff, ou fez turnê com Jimmy Cliff. Eu vou rodar a vinheta que eu tô curioso, né? Com essas histórias. Roda a vinheta! Olá, hoje o nosso convidado tem 40 anos de carreira. É uma das vozes mais brilhantes da Bahia. O nome dele tem Pedra Sagrada. É uma figura icônica no cenário musical. Tenho o prazer de receber aqui no Fortuna o amigo Lazo Matumbi. Chega pra cá! Essa música é minha, rapaz. É nossa, é né? nossa, é da nossa terra. É de todos nós. Lazo, muito obrigado. Pô, obrigado a você pelo convite, mano. Sua presença aqui pra gente, pra todos nós aqui, é extremamente assim, gratificante. Você que curte muito as suas músicas, a sua história, o seu caminho e está presente para um bate-papo com a gente. Pô, tá uma maior alegria aqui. Eu que agradeço. A turma toda. E Aqui nós temos nosso trio e ali o nosso AJ, naquele bar ali que você pode pedir o que você quiser. Aquele Não, já bar ser recebido com música é tudo de bom. Não existe coisa melhor. Como é que tá a família? Tudo bem? Todo mundo bacana, todo mundo melhor que a gente, né? Depois que ele vai ficando velho, os garotos vão ter... Você fala assim, tá vendo? Tá todo mundo sério, todo mundo bacana. A senhora Minervina, me fale um pouco. Cara, a minha mãe, Dona Minervina, foi o grande norte da minha vida. Minha mãe faleceu agora em 2021. Fez um ano. Foi. Agora em 2021. janeiro, 22. Mas Dona Minervina foi o norte na minha vida. Era uma figura com a sabedoria popular, daquelas invejáveis. Meu pai era um homem pacato, um cara que veio de Santa Amaro, Terra Nova. Então era um cara que falava pouco, voltado para a família. A Dona Minervina não. Ela tinha uma sabedoria. Uma vez ela me falou assim, meu filho, eu digo, diga, velho, eu não tenho patrimônio para deixar para você. Nossa família é uma família pobre. Mas eu lhe educo para que você possa conviver com Deus e o diabo. Cara, quando ela falava isso na minha adolescência, eu ficava olhando para ela assim, É o equilíbrio, né? Não estou entendendo nada, cara. Deus e o diabo. Aí, quando chega a maturidade, cara, você entende o que é que está sendo dito. É o equilíbrio. Tá tudo entre a gente, cara, entre nós. O yin e o yang, o bom e o ruim, o bom e o mal. Sabe, você vai entendendo tudo e você fala assim, certo. É isso aí, velho. E aí ela dizia para mim assim, além de tudo isso, você tem que ter um lema na sua vida para você poder viver e sobreviver. Eu digo, qual é, velho? Olhos e ouvidos abertos, boca calada e pés ligeiros. Cara, isso foi meu farol? A vida inteira. Imagina, pô. E eu reproduzo isso para meus filhos.
Ela teve um papel importante, né, na música, na musicalidade Minha mãe era super musical, né? Eu lembro com 12 anos eu acompanhando ela, tocando atabaque e ela cantando samba de roda, tocando no prato. Que era eu costumo dizer que era uma coisa de uma herança do recôncavo, que era reproduzida aqui na cidade de Salvador, nos bairros mais humildes, né? E São João, nós morávamos num lugar chamado Cotegipe, que era perto de Simões Filho, na realidade ali perto de Mapele, Santa Luzia. E era um lugar que tinha uma usina da Chesf. E meu pai era empregado da Chesf, e a gente foi para morar lá, e aí, claro, né, morando meu pai, trabalhando lá, a gente ficou durante um bom tempo. E a gente ficava lá, e finais de semana, a gente vinha para a casa da minha avó, que era na Baixada do Gantuá, que hoje é a famosa Largo da Garibaldi. E quando chegava lá, era uma rua que tinha várias casas. Na verdade, a periferia é assim, né? Você entra numa rua, você conhece da primeira casa à última, todo mundo é amigo, todo mundo é parente, e naquela época tinha uma coisa de benção dona fulana, benção dona ciclana, tinha um respeito muito grande. E minha mãe, quando ela chegava, ela era ovacionada por todo mundo. Nezinha pra lá, Nezinha pra cá, vamos cantar. E aí eu via ela cantando, que ela era muito afinada, cara, cantando com um prato na mão e samba de roda. Eu ficava encantado, eu falava, pô, bicho, minha mãe é muito afinada, e todo mundo cantando, tocando, respondendo. Até um belo dia que eu encontrei uma tabaca, eu falei, eu vou acompanhá-la, velho. Aí comecei a acompanhar. Claro, eu acho que daí foi o grande sinal para eu entender que aquilo que ela estava fazendo, que eu estava me encantando, fazia parte de mim. Então, assim, como eu vou reproduzir vou falar uma fala de um amigo meu, de Fabrício, que ele diz assim, tem gente que procura música e tem gente que a música é que encontra. Você foi a música que lhe encontrou. Porque quando eu me vi, eu estava no meio daquele som todo, eu falava assim, caramba, velho, que massa, minha mãe cantando e todo mundo respondendo numa alegria imensa, e ela cantando sem compor. Não tinha nada, ali não tinha nada de profissional. Era uma coisa bem, bem espontânea. E ela se dizia frustrada, porque o meu tio era clarinetista e tocava na banda do Exército. E ela dizia assim, meu filho, eu queria aprender saxofone. Mas no meu tempo, a rigidez era muito forte. Então, assim, uma mulher aprender saxofone, quando eu falava isso, sua avó ficava pé da vida. Eu falava, pô, que loucura isso, cara. Agora, contradição. Ela não tinha esse tesão pela música? Não tinha vontade de aprender saxofone? Na minha hora, ela me tirou de todas as escolas que tinha música. Porque a imagem que ela tinha lá de trás, ela trouxe com ela. Pô, quem vai mexer com música vai virar boêmio, sabe? Vai se meter nas drogas, vai perder noite, não sei o que. Ela, todas as escolas que tinham música, ela... Olha que interessante, né? Mas quando a música quer, ela vai buscar, né, velho? Não tem jeito. Ela vai assim, o samba junino, você curtiu lá atrás, depois veio o grupo de folclóricos... Na verdade, o samba junino. Esse é do Ariano, rapaz, essa coisa agitada, o Ariano. No... O samba junino, eu vendo a minha mãe e eu tocando atabaque, me acendeu uma chama de aprender a tocar os instrumentos. E os instrumentos que eram acessíveis naquela época para a comunidade negra e pobre eram instrumentos de percussão. Então eu via atabaque, timbal, pandeiro, cuíca, repinique, tamborim. Nossa, todos os instrumentos surdos, todos esses instrumentos que eram acessíveis à comunidade negra, eu comecei a meter a mão, né, cara? E aí pinta o convite, porque eu estudava no ICEA, pinta o convite para eu participar do grupo folclórico. Cara, eu achei aquilo fantástico, até porque eu sempre fui um aluno meio relapso, né, velho? Para prestar atenção, ficava na sala... Só vi o professor Fundão? Porra, velho. Não, no fundão não, porque o nego me tirava. Cara. Tinha um grupo de colegas que gostavam do fundão e falavam, vem pra cá, Lázaro, vem pra cá. Vem pra cá, rapaz. Aí o professor, Lázaro, aqui no meio. Aí os caras fazem. Mas o batuque era um negócio que ficava... Não tinha controle, velho. Saía, eu tinha um negócio de
de escola de samba, aquele negócio de tá, 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 e o outro tá, 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 tá. Rapaz, era um negócio sério. Eu sentava lá no meio e aí, daqui a pouco, tu. Aí só viu o professor fazer assim, ó. Aquele olhar. Tu. Vem cá, vocês vão fazer aqui de escola de samba? Não, professor, nada disso. Na hora que ele dava as costas, velho, o bicho pegava. O bicho pegava, né? E essa coisa da música que está o tempo todo fervilhando em você, é super interessante, né, cara? Porque quando eu fui para o grupo folclórico, a professora Lúcia de Sandes foi muito interessante, porque ela teve que falar com todos os outros professores de português, matemática, biologia, o caramba 4, que eu ia estar um momento lá dentro do teatro. Aí os professores olhavam para minha cara e falavam assim, Lázaro, a gente gosta muito de você, velho. A gente só vai lhe liberar porque você está indo para a arte, velho. Mas você, a gente tinha que dar uma... Vem cá, vem ver a prova que você fez aqui. Eu digo, qual é, professor? É você, Quer desanimar um negócio? Pô, não faça comigo não, velho. Fala, É. não, você... Aí quando chegava nas apresentações do grupo, aí, claro, né, bicho? Aí eu botava todo mundo no bolso, né? Os caras falavam assim. Rapaz, você me lembra muito. Eu gravei agora... Eu acho que foi no final do primeiro semestre, no início do segundo, foi em abril, eu gravei um álbum novo. E aí, tive o prazer de gravar no Rio, o maestro foi Cristóvão Bastos, e o percussionista era Marçalzinho, filho do mestre Marçal. E você me lembra muito que o Marçal... Eu fiquei horas conversando com o Marçalzinho e dava muita risada ele contando as histórias. Porra, bicho, aí, sabe... Cadê a prova? Cadê o estudo, Marçalzinho? Eu disse, pera aí que eu tô fazendo. Taca, tuca, tuca, taca, tuca. Aí eu me acabei de rir, rapaz. Ele lá, mas foi tão divertido. Foram 2 semanas, assim, que eu fiquei fã do Marçalzinho. Quero trazer o Marçalzinho aqui também. Mas que legal. Aí me conta aí, você vai pro Ilê, né? Na realidade, depois de grupo folclórico, essas histórias todas, Você eu tem uns blocos que você... começo a me interessar em aprender outros instrumentos. E como eu sempre fui um cara bairro humilde, onde a música fervilhava, eu falava, pô, bicho, eu tenho que ir. Mas tem um detalhe muito interessante, que por conta da minha avó morar na Garibaldi, ali no Largo da Garibaldi, onde chamava antigamente, era Baixa do Gantuá, eu tinha 2 referências musicais. Uma era o som da Juventude do Garcia quando ensaiava. Sim. E o outro era o som do candomblé de Mãe Menininha quando tocava. E eu sempre que ouvia aquilo, eu chamava a minha tia e falava assim, o que é isso? Eu falava, o candomblé hoje está tocando, o candomblé está batendo. E eu ficava olhando, pô, interessante. E do lado de casa, escola de samba. Então, quando eu, na realidade, saí do grupo folclórico, eu falei, não, cara, eu quero mexer com esses outros instrumentos que eu ouvia, mas eu não tinha acesso. Aí eu comecei a ir para ensaio de bloco. E naquela época tinha uma coisa da reprodução do samba carioca, que era tocar repique, né? Então, assim, quando eu saí do grupo folclórico, eu resolvi mexer com essa coisa da percussão, não sei o quê, e comecei a aprender a tocar isso, tocar aquilo. E era legal, porque era naquela época as escolas de samba tinha coisa sabe, do repique, do pandeiro, tinha uma coisa do som. Aí você, como frequentava várias quadras, você via a sonoridade de cada um, o som bacana de cada um, você falava, pô, legal. Ia para os blocos afro, aliás, bloco de índio, antes de bloco afro, que era o bloco cacique. Cacique do Garcia. Cacique do Garcia. Bafo do Jegue. Bafo do Jegue. O Bafo do Jegue, na realidade, era um bloco que tinha no bairro que eu morava, no Politeama, porque o Politeama tinha era uma tradição maluca. Politeama era vista como um bairro de classe média, mas aquela parte que vai chegando até os barris já era um lugar onde morava a classe mais pobre. E essa classe mais pobre, junto com a classe média, montaram uma escola de samba chamada Escola de Samba do Politeama. E quando eu cheguei no Politeama, que foi na construção do Minhocão, ainda tinha essa escola de samba e eu ficava para não sei o quê, mas o meu reduto era o Garcia.
porque o Garcia tocava samba. E aí eu ia o tempo todo pro Garcia, e lá tinha o cacique do Garcia, tinha no Tororó, o Apache do Tororó, que era também depois remanescente da escola de samba Filho do Tororó, que acabou no Garcia, tinha a Juventude do Garcia, que era a escola de samba, também que acabou, Que legal. aí ficou o cacique do Garcia. E, por incrível que pareça, os outros blocos de índio que surgiram eram tudo blocos de índio com nomes de índios americanos, que me chamava a atenção. Eu falava assim, caramba, velho, os blocos de índio, nenhum tem nome dos índios tupiniquim, nada. Era tudo Apache, Comanche. Aí você fica falando assim, pô, que loucura. Mas depois eu entendi que era o bombardeio da cultura norte-americana tomando conta da parada toda. E aí, nessa onda de cantar, tocar nos blocos de índio e tudo mais, eu voltei a participar do Bafo do Jegue. Quando eu fui participar do Bafo do Jegue, eu já fui como compositor. Aí você já era compositor, né? Na verdade, eu compunha minhas maluquices com os amigos, porque eu ficava... porque a maluquice tem... assim, eu me considero um compositor mais ou menos. É isso. Mais ou menos. Até porque eu tenho o maior respeito aos grandes poetas. Sim. Eu acho que tem umas figuras aí que você tem que tirar o chapéu e dizer assim, cara... Mas você tem seu lugar. Um cara como Jorge Portugal, afinado Jorge Portugal, Sim. cara, você tirava o chapéu. Os caras escreviam uma composição, eles já lidavam tudo, a métrica toda bonitinho, a rima. Aí quando você começava a cantar, você sabia que você batia lá, você tinha que olhar para o lado de cá, que a rima estava aquilo esperando. Então isso é muito fácil. Para mim que canto, eu digo, pô, maravilha, cara. Então eu digo, não, eu vou para lá, vou começar a fazer os... Até porque no Bafo do Jegue só tocava frevo. Sim. Que naquela época era a música que rolava na Bahia. Era uma produção, uma releitura do frevo pernambucano. E esse frevo pernambucano não era cantado, só era tocado na guitarra. Era muito louco isso, cara. E aí eu via o tempo todo o Bafo do Jegue tocando aquilo. Aí eu ficava, digo, porra, velho, como é que os caras vêm de uma escola de samba e não toca samba, cara? Era um negócio muito louco. E aí uma vez eu fiz um negócio de um samba para lá pro Bafo do Jegue, e eu lembro que o presidente falou assim, ô Lazo, chamava de Lazinho, né? Ô Lazinho, essa música você tem que ensinar para o cara do cavaquinho, para ele solar. Eu digo, você tá maluco, velho? Eu faço um samba e o cara vai ficar solando meu samba no cavaquinho? Ele falou, mas aqui... Eu digo, não, velho, você faz isso com marcha, velho. Você faz isso com frevo. Mas com samba não, você tem que cantar. Ele, mas não quero assim. Eu digo, bom, se você quer assim, eu tiro meu samba, saio fora, você fica com seu bloco de boa. Não, mas vem cá. A gente começou, se acertou, e aí eu comecei a cantar o samba. Quando eu comecei a cantar o samba, na realidade eu percebi que as pessoas se encantavam muito com a minha voz. Sim. Mas eu nem atentava para uma questão profissional. Porque eu tinha um grupo de samba antes, chamado Samba Pagode, que era um grupo que a gente, uma galera lá da rua, uns amigos, que a gente tocava, fazia encontros para tocar em festa, de aniversário. O amigo fazia uma festa, vamos fazer. Era como tinha antigamente o famoso sambão, que era o sambão que tinha na praia. Mas assim, tinha uns amigos que falavam assim, não, rapaz, eu vou fazer um churrasco hoje lá em casa, bora botar o sambão lá no fundo. Era uma coisa descompromissada. E eu gostava disso. Tanto que quando a gente começou a tocar, teve um dos componentes, Carlinhos, que falou, não, velho, a gente tem que se profissionalizar, a gente, pô, tem um som bacana. E o diretor musical era eu. Mas sempre caía no colo do mais ousado, né? O diretor musical, eu gostava muito de fazer releituras, né? Pegava as músicas. Eu acho também pelo fato de eu cantar. Eu pegava as músicas e dava roupagem para não sei o quê, fazia os arranjos. Arrumava a música, fazia os arranjos. E aí, nessa onda toda, a gente chegou até a participar do programa de Big Ben, que ele tem um programa na rádio, na TV Itapuã. Sim. A gente participou, foi tocar em algumas aberturas de show dele. E aí, quando eu estou no Bafo do Jegue, alguém falou assim, Lazo, um amigo meu, Lazo, você tá ligado que tem um bloco na Liberdade que só sai negão? Eu falei, rapaz, eu já vi esse bloco. Em 74, eu estava aqui no Politeama assistindo o Carnaval,
E eu vi um bloco diferente, com os irmãos com roupa tipo africana. Mas o que me chamou a atenção que era um bloco pequeno, era um agrupamento pequeno de pessoas e que tinha uma guarnição da polícia de choque ao lado. Ele falou, e qual foi? Eu digo, pô, bicho, não entendeu? Era um bando de negros juntos e a polícia de choque esperando o movimento para reprimir. Ele falou, pois é, bicho, é por isso que eu estou lhe dando toque. Porque você sempre foi um cara muito preocupado com a questão racial, social. Cara, esse bloco é uma coisa bacana para você. Eu digo, pô, legal. Aí 2 amigos meus me levaram para conhecer esse bloco. Era Eusébio, dançarino, e Macalé, também dançarino. Como eu morava ali no Politeama, o Teatro Castro Alves não tinha aquela cerca, né? E todo mundo sentava ali na escadaria do Teatro Castro Alves para conversar. E era um papo interessante porque se falava de tudo, política, questão social, racial, econômica. Então, assim, era intelectualidade popular, porque eram dançarinos, era um pessoal que fazia teatro, o pessoal da cultura, da arte. E era muito interessante. E aí, cara, quando eles me levaram... ditadura, né? Em plena ditadura, mas era interessante porque esse grupo de pessoas, eles se juntavam exatamente para, acho que, deixar fluir aquilo que estava reprimido, né, cara? Eu me lembro que as músicas todas eram nas entrelinhas, nada... Eu lembro da música de Chico Buarque. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. A gente ficava assim, pô, bicho, afasta de mim esse cara, os caras ficam escrevendo uns negócios que você tem que dar nó na cabeça para poder entender o que esse cara está querendo dizer, velho. E era muito interessante. E a gente conversava muito. E lembro que, na época que nós estávamos nessas escadarias do Teatro Castro Alves, se falava muito no surgimento de um bloco afro. Na época não era Ilha, era Mundo Negro, por conta dos blocos de trio, os blocos de classe média, não deixarem a comunidade negra adentrar o bloco. E aí tinha essa discussão, não sei o quê. Aí quando o cara me levou, eu falei, pô, é lá no Curuzu, cara. E eu morava no Politeama. Ou seja, a gente na Bahia era, como em todo lugar, né? Era dividido por regiões, né? Sim. Era cada Garibaldi. Aí, Liberdade era um outro mundo, cara. Curuzu era outra viagem, sabe? É sair do meu reduto para ir para um outro lance. Era ainda tudo difícil, né? Não, ainda tinha o negócio da guerra do bairro, né? De você ser negrão, mas ser um negrão do lado de lá. Não, negrão do lado de cá, certo? Então você tem que pisar macio. E isso já existia, eu percebia isso nos bairros mais da próxima aqui. Por exemplo, eu andava no Garcia, mas se você fosse uma festa ou namorasse alguém da federação, você tinha que pisar macio, né? Porque o cara dizia assim, você é de lá do Garcia, né? Vem pra cá tirar onda, pegar a menina daqui, não sei o quê. Então você tinha que pisar muito... me credenciar aqui. Cara, pô, já teve momento de sair corrido, cara, porque essa coisa que nos Estados Unidos é gangue, né? São gangues. Então essa coisa dessa gangue aqui... E eu ficava assim, olhando, eu digo, pô, daí quando o cara me levou, eu falei, pô, no Curuzu, velho. Aí até um dia que chegou os diretores, Vovô e Apolônio, e falou assim, Lazinho, a gente sabe que você canta no Bafo do Jegue, canta em outros lugares. A gente gostaria muito de convidar você para cantar no Ilhaê. Eu falei, cara, interessante isso, porque eu vi a história do bloco desde que surgiu. Ele falou, a gente queria saber quanto é que você quer cobrar para cantar no Ilhaê. Eu falei, cara, olha bem, eu vou exigir 3 coisas, respeito, consideração e atenção, carinho. Porque nesse momento em que a gente está se juntando para dar um grito de liberdade e buscar trazer à tona a autoestima da comunidade negra, eu sou voluntário, cara, de boa. Agora era complicado, né? Porque a liberdade, naquela época, você não chegava adentrando a liberdade. Então você tinha que... Eu ia de carro, tinha sempre um amigo meu que era policial militar, que era muito meu amigo na época, Luciano.
falava assim, não, eu vou com o seu segurança. Eu digo, que segurança? Ele disse, não, rapaz, você tá indo para um outro bairro, velho, se ligue, você tá pensando o quê? O bicho pega. Eu digo, tá certo. Aí a gente ia. E nessa onda eu fiquei no Ilhéaê 78, 79 80. e 80. 80 eu falei, ó, bacana, legal, maravilha. Mas esse papel de trabalhar pela minha comunidade, eu posso fazer fora de uma instituição. Porque quando você entra numa instituição, você tem que falar pela instituição. Sim, sim. Mas tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu acho que não pode ser assim. Eu acho que, não, eu não quero estar nesse, sabe, fechado, sendo, não. Pelo amor de Deus. Sou pássaro livre. Como somos parecidos. Mas é, né, cara? Porque esse negócio de ficar, sabe, não, tem que ser assim. Nós somos criativos, mente criativa. Claro. É isso, mente Eu criativa. falei, não. E aí foi muito louco, porque eu saí do Ilhéaê em 80, e em 81, no começo de 81, eu gravei meu primeiro compacto. Produzido por Baby Santiago, na época. A produção tem foto do compacto? Olha esse. Porra, pra aí, cara. Ficou lá no fundo, cara, aí. Aí tinha uma música chamada Guarajuba, né? Que era mais show, né? Você já estava numa pegada Pronto, show, agora você tocou num ponto interessante. Olha que vertente. Eu tinha essa visão, essa experiência das quadras de samba, das escolas de samba, dos blocos de trio, de índio, bloco afro, mas ele tinha um outro lado da música, que era o lado que eu estava falando dos meus amigos que moravam lá no Politeama. Tinha um amigo meu chamado Carlinhos, que a gente ficava o tempo todo aprendendo a tocar violão, não sei o que, pererê. Mas eu tinha uma vertente que eu gostava muito da música negra norte-americana. E eu ficava ouvindo muito o Marvin Gaye, ouvia muito o Ray Charles. Tim Maia, quando surgiu, porra, bateu assim, tipo, opa! Qual é mesmo desse cara aí, velho? Mas antes disso, era o Wilson Simonal, aquele maestro Erlon Chaves, que era o cara que conduzia, de vez em quando, as músicas de Wilson Simonal, regendo a orquestra. E tinha os cantores, por conta da veia do samba, os cantores de samba da escola de samba, que me chamavam a atenção, que eu ficava assim, eu digo, pô, velho, a voz do cara lá parece muito com a voz do cara aqui. E que loucura isso, porque quando você vai ver, tem uma coisa misturada ali, tem uma coisa de alegria e ao mesmo tempo de dor na forma de cantar que me chama muito a atenção. Então eu ouvia muito Xangô da Mangueira, Jorginho do Império, tinha um outro menino. Só gente fraca, viu? Cara, os caras que eram só pedra 90, né? Pedra 90, né, velho? Os caras que eram... E aqui em Salvador, eu era fãzaço de Ederaldo Gentil, Valmir Lima, Nelson Rufino, que vim conhecer bem depois, Valmir Lima. Cara, era um Muniz, eram os caras que chegavam nas quadras de samba. Eu me lembro quando eu ouvi Ederaldo Gentil a primeira vez, o Ouro e a Madeira, eu... Que negócio lindo. Quando eu conheci o cara na quadra da Juventude do Garcia, nego tirando tapete vermelho para ele chegar com aquela música, eu falei, caramba, meu. Aí depois ele faz uma música chamada Rose, que é para a irmã dele, e eu namorava com uma menina chamada Rose. Então, assim, bate uma enxurrada de coisas que mexe com você, você fala assim, pô, velho, e esse misto de musicalidade que eu ouvia me trazia uma coisa muito interessante, porque eu não me prendia a uma arritmia, eu não me prendia a um estilo. Tudo me encantava e dizia assim, pô, que legal, cara. Ouvir Marvin Gaye, um momento é legal, ouvir Ray Charles, James Brown, pô, que massa. Aí, de repente, você ouve Xangô da Mangueira, é uma outra parada, pô, que massa. Aí, daqui a pouco, me apresentam King Sunny-Adé, Torecunda e Fela Kuti. Aí eu falo, pô, é outra viagem, África pura. Aí você começa a ouvir, para não sei o que, diz, porra, e esse Fela Kuti aí, velho? Eu não gostava muito do sopro do saxofone dele. Me dava uma certa agonia. Eu digo, pô, mas esse saxofone aqui não é um negócio. Aí os caras falam assim, calma, Lázaro, mas esse saxofone tem uma coisa de rebeldia, porque por trás disso tem uma letra, tem uma questão política. Eu falo, entendi, cara. E depois você vai entendendo que o Afrobeat, naquela época, não sei o quê. Aí essas coisas todas começaram a fervilhar na minha cabeça.
E quando pinta o reggae, aí digo, peraí. O que é isso? É uma música que vem da Jamaica. Falei, cara, isso parece samba, bicho. Os caras, não, isso é samba, velho. Esse deu 1, 2, 1, 2. Isso é samba, velho. Velho, eu vou te falar um negócio, ó. Isso é samba e as marcações não são os surdos. É o baixo. Aí o cara, mas como assim, Lázaro? Eu digo, velho, tanto que a música Bob Marley que eu mais ouvi primeiro muito Jimmy Cliff, né? E tinha uma música dele Gilberto Gil e Jimmy Cliff foram parceiros aí. Mas Gilberto Gil e Jimmy Cliff, eles vêm em 81. 81, né? Mas eu já ouvia Cliff antes. Sim. E uma das músicas que Bob Marley tocava que eu achava muito próximo ao samba é o Ativei. Não sei se você lembra. Ativei forever. Mas quando eu digo, cara, bote o pandeiro aí que você acompanha. Eu falei para um amigo meu, eu digo, esses caras vieram no Brasil, ficaram aqui, ó. Porque a gente não sabia que era Bob Marley, não sabia que era Jimmy Cliff. Os caras vieram, misturaram para não sei o quê, pegaram essa essência e levaram. Velho, porque a música do mundo é isso. Você vai, uma pitada daqui, uma pitada da acolá, Os você Beatles vai fez incorporando. isso, né? É exatamente isso, cara. E aí, depois que eu conheci o reggae, eu falei, pronto, é isso. Tanto que até hoje, com 41 anos de música, eu não consigo definir o meu estilo. Sempre que me perguntam, eu digo, eu faço uma fusão. Sim. Um pouco disso, um pouco daquilo. Na época que eu era adolescente, eu ouvia muito o som da capoeira com o mestre Caissara. Então, aquele som do tu-tá, tu-tá, tu-tá. Eu digo, porra, isso aí tem um negócio que, sabe, chama no chão, uma coisa legal. Então, tem toda essa mistura que eu te juro por Deus, eu não consigo definir. E entendi que eu não poderia nunca denominar a minha música como música baiana. Eu faço música da Bahia para o mundo. Que foi o que me deu a tranquilidade. Porque senão você rotula, fica preso nos 4 cantos, né? Rapaz, eu vou chamar o bloco aqui, o segundo bloco. Tem tanta coisa para saber mais aqui. Vou chamar o segundo bloco aqui, chamar a vinheta para o segundo bloco. Vamos lá. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com Fortuna Crítica e essa figuraça aqui, Lazo. Lazo,
Você vai para São Paulo gravar seu primeiro álbum, né? Na verdade, eu fui para São Paulo por conta de uma feira de cultura que rolou em São Paulo em 82, 83, não lembro 83, exatamente. acho que 83, né? é. E aí eu fui, porque teve a Fundação Cultural na época, né? Tinha esse papel de organizar as culturas, as artes na Bahia. E aí foi dança, teatro, música, cinema, artes plásticas, foi um monte de vertentes da cultura. E na música foi um monte de gente, inclusive os blocos afros também, que estavam surgindo. E eu fui nessa onda porque estava começando na música. E aí, depois que terminou, foi muito engraçado, porque eu fui com a banda, que já tocava comigo, e chegando lá, a gente fez 3 ou 4 shows, se eu não me engano. O último show foi na Praça da Sé, e foi muito legal, uma euforia bacana. E eu estava na fome de tocar a carreira artística. E chegando lá, a gente estava num alojamento que estava próximo a um restaurante chamado Serafins. E o dono desse restaurante era um cara chamado Moacir Machado, que tinha mais de 30 anos de Odeon, e estava começando como diretor musical, como diretor artístico, de um selo chamado Pointer. Pointer. E aí, nessa onda toda, alguém falou assim, pô, o Lazo, que come aqui, todo dia, meio-dia, ele é cantor. Ele tem disco gravado. E eu estava com esse monte desse material na mão. E o cara falou assim, pô, soube que você é cantor, não sei o quê, você me traz seu disco aí pra eu ouvir. Eu entreguei. Falou, pô, gostei do som, pô, legal. E aí, o que você pretende? Eu falei, velho, eu quero começar minha vida artística, velho. Ele falou, se você quiser ficar aqui, eu tenho um lugar aqui. Se você quiser ficar aqui, em São Paulo, eu lhe dou uma força. Eu digo, vai ficar onde, cara? Eu não conheço ninguém aqui, vai ficar onde? Ele falou, olha, eu tenho um restaurante, eu moro na parte de cima, mas lá no fundo tem um quartinho, que se você quiser ficar, eu digo... Aí eu digo, vou falar com a rapaziada. E aí você sabe que o baiano é bairrista pra caramba, né? Aí eu cheguei no ônibus, como é que é, rapaziada? É o seguinte, cara, o cara do restaurante é produtor musical e disse pra ficar aqui, não sei o quê, descolou um lugar pra eu ficar. E aí, quem é que vai ficar comigo? Qual é, velho? Não, qual é? Se eu ficar aqui em São Paulo sem dinheiro, na casa de quem? Como é que a gente vai comer? Como é que eu digo? Ah, rapaz, a gente junta... Não, Lazio, pá, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu tomei 1-0 assim, no sentido de, tipo, a música é sua. Não é minha. Eu até toco com você, mas a musicalidade é sua. Isso também é bom pra gente acordar e aprender, né? Aí eu fiquei, cara. Fiquei sozinho e aí era meio estranho. Na época eu tinha um dreadlock, agora estou vendo seu dread aí. Eu tenho um dreadlock aqui, tinha um cuidado com o meu cabelo, todo cheio de barra. Aí eu olhava assim, porque naquela época, 80 e pouco, tinha poucas pessoas que tinham esse cabelo. E aí as pessoas tinham mania de... Porra, aí, ó. A cara, meu. Olha a cara do George sujeito, velho. Olha a cara do sujeito, velho. Cara do sujeito. Outro dia até meu filho perguntou, e aí, meu pai? Aquela marra toda ali com aquele cabelo de loca, eu digo, naquela época, né, pai? Agora é a carequinha que é a grande barba, pai. Mas era uma marra louca, velho. E era muito legal, porque assim, a gente tava lá, para não sei o quê, e começamos a ficar lá, eu fazendo música. De vez em quando eu saía com esse diretor, ia conhecer o ambiente da música, conhecer o Zé Maurício Maquilini, que era dono do Kenel Clube. E aí, um belo dia, eu tinha um amigo meu, baterista, Jair Soares, que tinha uma irmã em São Paulo, que ele ficou lá por um tempo. Falar, pô, Jair era um braço de bateria, você sabe que bateria, na música rítmica, bateria e baixo são, né? Pô, é a espinha dorsal, né, velho? Aí, pô, Jair lá, eu falei, pô, só faltava o baixista. Mas baixista também tem que ter a manha para poder ficar dentro do contexto. Mas tudo certo, Jair lá já era um grande lance. E aí, um belo dia, cara, o Moacir Machado falou assim, o Baiano, eu digo, oi, a gente vai lá para o teatro, que vai ter uma preparação das divas. Eu falei, é mesmo? É.
seria legal você ir para você se infiltrar no ambiente. Eu falei, pô, legal. Aí Jair Soares apareceu na casa que eu estava naquele dia. Eu falei, vambora, Jair, bora. Aí chegou lá, tinha Miriam Batucada, Célia, Márcia, que cantava Ronda, Rosa Maria Colli, Olha só. as 4. Aí eu, legal. Aí eu tô lá sentado, descontraído, velho, vendo aquele ambiente super profissional, né? E é diferente quando você está num ambiente onde você vê as grandes estrelas nacionais ensaiando e você começando na música, e eu, curiosíssimo, né? Daqui a pouco eu lembro que o Zé Maurício Macchiarini, lá de cima da plateia, lá de cima, na parte de cima, falou assim, ô Moacir Machado, cadê o baiano que você falou que cantava? Estou indo embora, ele passou aqui, foi... Aí Moacir falou, menino, venha. Eu, vem agora, cante aí. Eu digo, pô, não tô sem violão. Aí tinha um cara, a banda tava lá ensaiando, né? Tinha um cara assim, tocando uma guitarra semiacústica como essa. Falou, me empresta uma guitarra. O cara falou assim, não, minha guitarra não. Minha guitarra não empresta, não. O cara falou, não, empresta o quê? Empresta. Não, minha guitarra não empresta. Sei lá que esse cara tocar na minha guitarra? Não, minha guitarra não empresta, não. E eu não toco guitarra, porque a guitarra normalmente, essa da semiacústica tem um braço mais, um pouquinho mais largo. Mas normalmente a guitarra, o braço é mais fininho, né? E pra você que toca violão com o braço tá mais largo, você... Aí tá aquele negócio, eu digo, porra, vê esse negócio aí. Aí o cara vai dizer, aí Moacir Machado gritou lá de cima, eu me responsabilizo pela sua guitarra, pode emprestar. Aí o cara emprestou, aí eu comecei a tocar do jeito que o Sonego gosta, cara. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a cantar do jeito que o Sonego gosta, a Rosa Maria Colli, junto com as meninas, começaram a fazer coro. Que legal. Aí começaram a fazer coro, aquela coisa bonita, fazendo coro, blá, 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 blá. Aí eu lembro que nesse momento, o Zé Maurício lá de cima, bem estilo coronel, né? Bigodão, cachimbão. Aí eu estou dizendo assim, ô, senhor Lazo Matumbi, o senhor está contratado. Hã? O senhor está contratado. Eu falei... Saí correndo, fui por orelhão, cara. Aí liguei pra minha mãe. Minha mãe! Tô contratado, velho! Tô contratado, velho! Acho que é o sentimento de toda pessoa que consegue, né? Ultrapassar, chegar. Chegar. E é um sonho, porque na verdade você não estava chegando. Sim. Era só o primeiro passo, né, velho? Mas aquilo pra mim era tudo. Eu digo, pô, que massa. E aí, pá, começou. Quebrou a guitarra do cara. Não, você tá louco. Todo cuidado, devolvi lá. O cara me olhando sério como o quê. Mas só deu porque Zé Maurício também disse que pagava se acontecesse alguma coisa. Aí, o produtor tem a capa do álbum que ele... Gravamos, exatamente. Olha lá o shape lá. Tanto que eu tirei o Matumbi. Se você observar, não tem Matumbi. É só o Lazo. Olha o cabelo aí, Mas aí, nessa época, né? Camisinha. Aí eu tava com o quê? 25 anos, cara. 25 anos. Então, Viver, Sentir e Amar era o título que deram. E esse disco foi legal, porque foi produzido por Elodie e pelo maestro Eduardo Assad, cara. Total liberdade, né? Para fazer o álbum. Porque assim, a música que eu fazia, como era um reggae misturado, e era muito interessante, foi muito interessante porque no Brasil, boa parte dos cantores negros eram cantores de samba. E eu chego com essa pegada totalmente diferente. E eu lembro que teve até uma pegadinha nesse disco, que Zé Maurício falou assim, que música é essa que vocês fazem? Rapaz, a gente faz uma mistura do reggae com samba, o reggae da Jamaica, que é uma música jamaicana, não sei o quê. E o reggae no Brasil, naquela época, não estava ainda estouradona, né? As pessoas não conheciam. Aí falou, é interessante. Eu gostaria de ver o que você faria com uma música que eu vou te dar. Eu falei, qual é a música que você me dá? Aí me deram Madalena, velho, olha pra aí. Madalena, que foi estourada com
Elis Regina, consagrado por Elis Regina, Djavan Lins. Na hora no estúdio, cara. Quero ver o que vocês fazem com essa música. Aí todo mundo olhou um por causa do outro. E aí, Lazinho, eu que tinha que sair na frente, né, irmão? A música tá comigo. Aí eu digo, pô, legal, vamos fazer, velho. Aí só fez uma linha de baixo pro menino, só fez uma levada de batera e gravamos, meio samba, meio reggae, aquela coisa assim, sem muita mergulho, né? Porque foi dada naquela hora para ser, tipo, arrume aí. E aí, quando você tem... Agora não, agora, por exemplo, se eu pego uma música para fazer uma releitura, eu fico maturando ela na minha cabeça até o momento que eu digo assim, pô, isso aqui ficou legal. Mas na hora, e naquela época, o Verdão ainda, sim. foi um negócio tipo, pô, pegou de surpresa. Mas foi bom. Esses testes são bons porque, de um certo modo, você... Eu falei, velho, eu cheguei pra rapaziada e falei assim, ó, o swing que a gente traz da Bahia, velho. É isso aí. Esse swing só a gente tem, então vamos embora, velho. Vamos swingar. E o menino da bateria era bom, cara, era bom. Aí Tinha teve uma um mão segundo direita. álbum, né? Produção, qual é o segundo álbum? O segundo álbum é o Filho da Terra. Cadê? Aí já tá. Esse segundo álbum eu não gosto muito da capa, não, cara. Essa capa eu briguei pra caramba lá, porque eles me perguntaram qual era o título, eu falei Filho da Terra, e eles me perguntaram qual era a viagem que eu tinha. Eu falei, velho, vamos fazer uma foto num lugar legal, mar, coqueiro, sabe, pra dar um pouco de lembrança da Bahia. E aí eles trouxeram esse negócio aí, me botaram um bocado de empurrão do meu lado e me folclorizaram. Eu fiquei muito puto. Tira a capa, puto, cara. Fiquei muito puto. Falei, esse negócio eu briguei pra caramba, cara. Primeira vez que eu tive um desentendimento na sala da diretoria da gravadora, me olharam assim, por que você tá... pô, isso não era isso que a gente tinha combinado. E aí depois eu entendi o meio, como é que é, né? Você fala aqui, mas lá de cima é que o nego determina. É assim que vai ser e você tem que engolir. Talvez tenha sido por isso que eu resolvi ser independente a vida inteira. Porque Ariano não gosta de cabresto. É doido, rapaz. Aí passa 3 anos em São Paulo, volta pra Bahia. Cara, retorna, foi muito interessante porque eu passei 3 anos em São Paulo e aí, ainda com a gravadora, né? A gravadora existiu por um bom tempo. Cheguei a fazer o Fantástico. Sim. Foi muito interessante porque o Fantástico tinha uma música que estava estourada aqui na Bahia, que é Do Jeito que o Nego Gosta. E aí fizeram o Fantástico com outra música chamada Coisas que Não Entendo, que eu achei um disparate da porra. Pô, bicho, a música que está estourada lá é uma, o Nego faz o Fantástico. Era para fortalecer a sequência, né, velho? Aí fizeram com outra. E aí ficamos lá trabalhando para não sei o quê. E eu lembro que em 85 eu fui com um amigo meu para Praça da Sé, porque tinha um movimento das diretas já, aquele movimento para a democracia. Sim, já, lá. direta já, não sei o quê, perere. E lá na Praça da Sé, quando eu vi aquela euforia, essa Fafá de Belém cantando o hino nacional e aquela coisa tomada todo mundo por dentro, democracia já, direta já, eu olhei para meu amigo e falei assim, cara, preciso voltar para Salvador, velho. Aí o cara falou assim, você tá maluco? Você tá aqui em São Paulo, vai voltar para Salvador? Por quê, velho? Eu falei, velho, lembre, a gente fez uma revolução cultural em Salvador. Cultural, racial, social e econômica. No carnaval, velho. A gente precisa dar continuidade a isso. Isso. Aí ele falou assim, mas o que você vai fazer? Eu digo, não sei. Eu posso ser um grãozinho de areia, mas eu quero estar lá, velho. Aí o cara falou assim, você é maluco? Você já mora aqui, já tem 3 anos, vai voltar? Eu digo, velho, nem que eu seja pra sondar como é que é. Aí voltei, cara. Só que Salvador tem um imã, né? Quem é filho da terra sabe disso, né? Não sai, né? Aí voltei, aí chego aqui e encontro a cidade parecendo 40 anos atrás, uma música chamada Fricote pipocando em tudo quanto é canto. Aí eu olhei e falei, tudo aquilo que a gente fez no carnaval, todo aquele trabalho que a gente teve de construção da autoestima da comunidade negra, sabe, falando sobre a questão do racismo num momento de ditadura, agora que a gente está dando um passo à frente, vota isso? Não estou entendendo nada. Aí a galera, pô, Lazinho, não sei o quê. Pô, aí já fiquei puto, porque os blocos afro, muitos deles não se colocavam, tinha um movimento negro que se colocava à frente, dando opinião, sendo contra a música.
E tinha essa euforia popular, essa coisa essa cartaz que eu ficava, eu digo, Aí não, o velho. inquieto ariano aqui pega Jorge Portugal e faz uma música chamada... Alegria da Cidade. Na verdade, eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro para participar do Pixingão, que a madrinha da gente seria Elza Soares. Sim. E Jorge Portugal e Roberto Mendes tinham acabado de gravar aquela música Caribe, Calibre Amor, no festival da Globo que teve, né? E eles iam participar também dessa coisa lá da música, lá no Rio, com Elza Soares. E aí eu fui sentado do lado de Jorge Portugal. A minha indignação com tudo que eu tinha encontrado em Salvador, eu despejei no ouvido dele a viagem inteira, cara. E foi muito engraçado que ele... Aí você entende o que é o poeta, né, velho? O poeta capta tudo da forma mais sublime possível. Ele não dizia uma palavra. Só falava assim. Sei. Tô entendendo. Certo. É mesmo, rapaz? Pô. E eu Rasgando. rasgando. Mas eu tava desabafando com uma dor. Digo, pô, velho, como é que pode? Aí 2 semanas depois, cara, eu me encontro ali com ele ali na Avenida 7, perto do Sebrae. Isso. Parceiro! Digo, ô Jorge, tudo bem? Ele, tudo bacana. Lembra daquele papo que a gente teve no avião? Eu falei, pô, desculpe, mano, mas não teve papo. Monólogo, velho. Eu falei sozinho, cara. Ele, não, mas teve um papo, sim. Olha o que restou aqui, ó. Aí eu falei, o que é isso aí, cara? Aquilo que a gente conversou lá, deu nisso aqui. Aí eu falei, sério? Ele falou, é. Aí eu... Caraca, meu. E agora, velho? E aí você treme na base, porque Jorge Portugal era o cara que compunha para Maria Bethânia, Sim. que era tido como o grande, um dos grandes compositores do Brasil, ele, Capinã. Falei, pô, o cara me deu uma letra, velho. Pô, botar música. E aí se olha pra letra 2, 3 vezes e fala assim, não é que eu vou conseguir meter música nisso aí, velho? Pô, bicho, comer o negócio do meu feijão de arroz, meu pé de galinha. Como é que você vai fazer isso aí, velho? Mas aí eu agradeço a ancestralidade que é perfeita, velho. Um belo dia eu botei a letra na minha frente, velho. Peguei o violão e comecei a cantar, velho. Comecei a cantar a letra inteira. Aí eu falei, oxi. Voltei e cantei de novo. Falei, pô, a música tá pronta, velho. A música tá pronta. Aí cantei de novo. Falei, caramba, velho, que barato. Aí fui gravar. Eu tava gravando um disco chamado Atrás do Pôr do Sol. E, na época, eu tava meio triste, porque as coisas não tinham dado muito certo. Você até regravou recentemente, né? Não, eu não. Um pessoal em São Paulo Ah, tá. que fez uma homenagem a mim, gravaram o disco e colocaram ainda Atrás do Pôr do Sol, por conta das letras das músicas. Tinha tudo a ver com o momento atual que a gente está Tem uma vivendo, história com um né? DJ e tal. Um jornalista e discotecário chamado... Ih, velho. Ih, Os agora... brancos, né? Os caras vêm. São os doentes, aqui tá cheio de doente. Né? Pega e leva a porra, tá todo. Você fica. Eu me esqueci o nome do cara. Também tem um filho de Gil também, né? O filho de Gil canta, né? Porque, na verdade, a história desse disco é que eles queriam fazer uma homenagem a mim, trazendo a nova galera, Sim. a cara da nova galera que estava fazendo música, essa nova geração. Aí trouxe Lued Luna, Larissa, Francisco Gil, Gilmara, Jussiara. Teve Bruno Comodo. Bruno Comodo. E o jornalista não é esse, não. O jornalista é Peu. Peu. Jornalista é Peu. Que discotecavam junto. E nessa discotecagem, o Bruno apresentou para ele o disco meu original, Atrás do Pôr do Sol. Ele ouviu e falou assim, caramba, velho, esse disco tem letras atualíssimas, velho. Pô, que coisa é essa que esse cara, pô, Lazo, pô, que é esse cara, Lazo da Bahia? E ele escrevia para uma revista, eu não lembro o nome da revista, ele falou, cara, eu vou armar um papo com esse cara para fazer uma matéria para essa revista. Aí um belo dia eu fui fazer uma parada em São Paulo e a menina que trabalhava comigo, a Lê, falou, Lazo, né? hein? Peu Araújo.
Peu Araújo, exatamente. Aí falou, Lázaro, tem um cara, um jornalista em São Paulo, que escreve para a revista tal, e quer fazer uma entrevista com você. Eu digo, de boa, marca lá com ele. Marca lá no hotel, porque aí fica mais fácil. Quando ele disse pro hall do hotel, a gente sentou, começou a conversar, ele falou, Lázaro, eu tô aqui tremendo. Eu falei, por quê, velho? Ele falou, cara, porque eu sou disc jockey também. E quando eu vi essa música, esse disco seu, cara, eu pirei. Eu li todas as letras, eu vi todos os arranjos, eu vi toda a história do disco, eu já vi, eu comecei a cutucar sua vida e vi você falando, cara, esse disco é muito atual, me conte um pouco isso aí, cara, que eu estou emocionado de estar na sua frente. Cara, eu sou uma pessoa muito simples, eu nunca fiz nada na pretensão de que as pessoas ficassem encantadas, achando que eu sou um ídolo. Eu faço aquilo que eu acho que é a trajetória de um cara. Eu até digo de forma muito tranquila que eu sou um missionário da minha ancestralidade. Então eu estou aqui para fazer a música, posso até um dia vir enriquecer por conta disso, ou não, mas também isso não me incomoda. É uma coisa que eu faço por conta de que isso me faz bem. É isso aí. Me faz bem fazer a minha música bem e tocar as pessoas com minha música. Isso para mim já é tudo. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, pô, velho, a história foi essa. O cara falou, cara, eu tô Ele pirado. está falando de um álbum que ele fez em 1980. E 88. 88. Eu lancei em 88. 88. E não estava muito... Não, na época que eu fiz esse disco, eu lembro que a menina que trabalhava comigo na época, ela tentou colocar em rádio, colocar aqui, colocar acolá, e as pessoas falavam assim, esse disco não tem uma sonoridade boa, esse disco não sei o quê, não sei o quê, esse disco é assim. E eu lembro que tem uma participação de Gil em Me Abraça e Me Beija. E assim, mas a voz de Gil não está saindo legal. Eu lembro que eu passei um ano gravando esse disco pelas dificuldades financeiras. Sim. E aí eu lembro que depois teve um buchicho lá com a WR, com o Rangel, dizendo que eu queria ser... Estava querendo ser Stevie Wonder, querendo gravar, ficar um ano gravando disco. E não era, velho, era porque não tinha dinheiro, velho. Então, você navegava de acordo com a maré. Sabe, a maré tava cheia demais, o cara falou assim, não vá que você vai se afogar. Aí você ficava na manha, né? Agora tá, vá na manha. Aí você, pô, tinha dia que eu chegava no estúdio com a rapaziada, cara, tipo, e aí, velho, tem estúdio hoje, o cara falou assim, velho, o cara marcou estúdio até, chegava às 9 horas da noite. O cara marcou estúdio até meia-noite, velho. Lá para os músicos. Mas naquela época também tinha uma sede dos músicos que estavam comigo de fazer música. Os caras falavam assim, nada, Lazinho, vamos dar um rolê, meia-noite a gente volta. Aí tinha um amigo meu na época que era dono do estúdio, Getúlio, falava assim, que nada, meu rei, vem à meia-noite que eu vou trazer umas quentinhas para você. Ou seja, tinha uma euforia, tinha uma força inexplicável que levava a gente para concretizar isso. E a gente passou um ano nessa loucura, velho. E aí, quando esse cara viu esse disco, falou, velho, eu tenho a ideia de fazer um disco, releitura desse disco, te homenageando. A princípio, ele pensou em me convidar para eu participar do disco. Eu falei, velho, na real, eu não quero participar não, velho. Não quero não, porque é um disco que eu já fiz, então assim, se eu for ouvir um disco que eu trabalhei, que eu arranjei junto com os meus músicos, alguém fazendo um arranjo que não seja igual ou melhor que o meu, eu vou me incomodar, cara. Então eu prefiro ficar sentado de cá e ser homenageado. E foi muito bacana, cara, legal. Porque ele, assim que ele preparou o disco, mandou para mim. E aí, Lázaro, gostou? Eu falei, pô, velho, bacana. As interpretações são super bacanas. Tá do seu gosto, eu digo, ó, se fosse eu que fosse fazer, não seria assim. Mas é bom porque é exatamente por não ser o meu gosto. É isso aí. Você tem o prazer de ver como é que as pessoas releem sua música. Exatamente, aí é fantástico isso, é uma habilidade total. Bacana. Mas agora eu vou lhe apresentar uma figura fantástica que vai contar a sua história. Tapioca, cadê você, meu amigão? Olá, Luiz. Olá, Lázaro. Tudo bem? Beleza, irmão? Tudo ótimo. E você? Maravilha. Perfeito. E aí, Tapioca, como é que está? Eu tô maravilhoso, na verdade. Maravilhoso? Eu sou maravilhoso. Ele é maravilhoso? Autoestima é tudo, sabe, Luiz? Maravilha. É isso eu tô com uma matéria aqui, Luiz, sobre os 40 anos de carreira de Lázaro. Vocês querem assistir? Pô, Tapioca, quem não quer? Então lança! Em 40 anos de carreira,
Lazo Matumbi se consolidou como uma das maiores vozes masculinas do Brasil. Considerado como um dos pioneiros do samba reggae, usou sua arte para dar voz a causas sociais e humanas, com um trabalho que alia poesia a protesto. Foram inúmeros álbuns lançados e sua sonoridade tem elementos do soul, reggae, ijexá e samba. Em 2016, recebeu a comenda senador Abdias Nascimento, entregue às personalidades que oferecem contribuição relevante à proteção e promoção da cultura afro-brasileira. Novas gerações regravam Lazo Matumbi, vendo nele um discurso que representa seus anseios. Sua trajetória na música tem luta, persistência e garra, e hoje é celebrada aqui. Esse foi o Tapioca News de hoje. É com você, Tapioca! E aí, curtiram? Tapioca. Maravilha. Vamos levantar, bater palmas. Por favor, máximo respeito, gente. Máximo respeito. Olha, Até palma pra gente, porque essa trajetória toda que coisa linda, depende, rapaz. depende exatamente dessa energia. Com Pô, mas é certeza. muito- Ninguém faz nada sozinho. É essa energia que faz essa troca, né, velho? Que a música é essa troca. legal, né? A trajetória de você. Eu costumo dizer que a vida é uma grande estrada. É isso aí. E você vai conhecendo pessoas e nesses encontros você vai trocando. E vai trocando de forma tão positiva que isso vai fazendo memórias. Sim, claro. E essas memórias vai fazendo um legado. Tá E é construindo esse aquela- legado que a gente vai deixando. velho. Tapioca, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Lazo. Tô saindo. Valeu, irmão. Grande abraço. Você conhece Jimmy Cliff? Vai tocar com Jimmy Cliff? Rapaz, trabalhei Anos com 90. ele. Anos 90, cara. Foi muito louco, porque Margarete... Você quer um café com leite? Rapaz, cai bem, né, velho? Ó, Cafezinho com leite cai bem. E eu arrumo várias confusões por isso, sabia? peraí. Porque normalmente as Peraí. pessoas vendem, oferecem café preto, que é o normal, né? Aí quando eu disse, e aí, Lázaro, vai, eu digo, vem cá, não tem um leitinho, não? Gente, esse cara grandão quer um leitinho, eu digo, vem cá, velho, eu sou obrigado a tomar café preto? Pô, Aí Jimmy Cliff. Jimmy, cara, foi... Eu fui assistir o show dele no Fonte Nova, quando ele teve com Gil, em 81. E depois ele volta, anos depois, se eu não me engano, não sei quantos anos depois, mas ele volta para fazer um show no Baiano de Tênis. Sim. Aliás, 2 shows. O primeiro show ele volta com aquele Bongo Man, que tocava aquele Bongo Man. Eu fiquei encantado, cara, com aquele negócio, aquele mantra. Eu falei, pô, aí fui, fiquei transitando lá no meio, observando. E da outra vez que ele voltou, Margarete Menezes e Gil fizeram com ele no Baiano de Tênis. Aí a Maga me convidou, porque ela estava cantando Me Abraça e Me Beija, e me convidou para cantar com ela. Eu fui cantar Me Abraça e Me Beija. Mas eu fui sem pretensão, só de chegar lá, cantar Me Abraça e Me Beija com ela, e depois sair fora. Cantei Me Abraça e Me Beija com ela, e depois disso, eu vim embora, e Jimmy Cliff voltou em Salvador. Quem estava assessorando ele foi o Daniel Rodrigues, e o Daniel Rodrigues falou para ele, eu gostaria de conhecer o Lazo, aquele que ele cantou, aquele cara que cantou lá no dia da Baiano de Tênis. Aí um belo dia, uma coisa que eu não gosto de fazer, e estava fazendo na época, que era fazer sonzinho e barzinho. Eu nunca gostei de tocar barzinho. Mas naquela vez eu estava lá fazendo sonzinho e barzinho, daqui a pouco o cara falou assim, cara, tem uma visita ilustre aí. Quem é, velho? Tem uma figura ilustre aí. Você vai pirar. Chega aí. Aí eu saí do palco, assim, quando eu chego, Jimmy Cliff. Caraca, meu. Não é ilustre, não, é sublime, meu. Aí eu leio e digo, porra, mestre, você aqui, desculpe, é porque eu tô só voz e violão. Ele falou lá em inglês, em pátua, né? Em jamaicano. Aí o cara falou assim, ele está dizendo que é assim que ele conhece o verdadeiro artista. Bacana, ele resolveu ficar em Salvador. Ficou em Salvador e começou a pesquisar e começar a fazer uma pesquisa sobre o samba reggae. E resolveu gravar um disco aqui, que era o nome chamado aqui, Breakout, uma coisa assim, Breakout. Jota, pode trazer? Não, esfria.
café pretinho, sem leite. Ô, irmão, você quebrou tudo agora, viu? Você já adoçou, papai? Já adoçei. Pô, você, brother. Pode. Por favor. Ser servido por um irmão é tudo que eu... Vou pedir um pouquinho de água. Aí sim, ele gravou... Aí ele começou a gravar um disco aqui, cara. Ele começou a gravar um disco aqui e a produção era de 2 amigos meus. O César Napoli e o Heraldinho. E 2 amigos brancos, que estava sendo gravado lá na Pro Áudio na época. E eu lembro que eu tive lá por conta de conhecer esses amigos e tinha um buchicho, através do Daniel Rodrigues, que o Jimmy Cliff iria produzir um disco meu. Jimmy Cliff vai gravar um disco seu. Eu digo, certo, bacana, legal. Pô, maravilha. Me empolguei, mas me empolguei naquela, né, devagarzinho. E aí comecei a frequentar o estúdio e aí percebi que ele tinha uma ligação comigo muito interessante. Ele se sentia seguro com a minha presença. A leitura que eu fiz na época é que ele se sentia seguro por ter um negro perto dele. E quando pintavam os arranjos lá de algumas músicas dele, ele perguntava para mim assim, olhava para mim e falou assim, "Hey, my brother, do you like?" Aí tinha coisas que eu gostava. Tinha coisas que eu não gostava. Eu fazia assim, rapaz, pra quê, velho? Arrumava confusão com os meninos que eram meus amigos, né? Qual é a sua, Lázaro? Eu digo, pô, o cara tá me perguntando, velho. O cara tá me perguntando, você foi quer ele quem perguntou. Ele que perguntou, você vai, porra. Pô, vai dar, pô. Aí o cara disse, você não gosta? Eu digo, esse negócio tá muito discoteque, velho. O cara é chão, é raiz, que esse negócio aí, não sei o quê. Mas era interessante, foi muito legal. E aí, depois desse disco gravado, ainda esse buchicho de que Jimmy Cliff iria produzir meu disco, um belo dia eu cheguei para Daniel Rodrigues e falei assim, vem cá, irmão. Esse papo de Jimmy Cliff produzir meu disco, de onde surgiu isso? Não, é porque a gente trouxe ele e aí a gente falou de você, ele gostou muito de você, e a gente falou dele produzir seu disco, pai, ele não sei o que. Eu falei, vem cá, mas deixa eu entender direitinho, porque eu preciso tomar pé dessa história. Jimmy Cliff seria o quê? O produtor artístico, o cara que daria o nome dele. Você entraria com o quê? Eu e mais um sócio do Rio entraríamos com dinheiro. César e Heraldinho entrariam com estúdio. Aí eu fiz assim. Não vai dar certo. 5 produtores no meu disco. Isso vai dar certo? Nunca. Eu, Ariano, nunca. Falei, rapaz, já tinha tido a experiência, lá em 88, de gravar meu disco sozinho e perceber que eu era capaz, porque na música tem isso. Às vezes os caras... Graças a Deus que isso acabou um pouco, né? Porque antigamente tinha os produtores. Os caras não escreviam uma nota, não dava um acorde. E era produtor. Aí o cara dizia assim, eu quero produzir seu disco. Você... Legal. O cara tinha nome e renome. Aí ele trazia o músico e dizia assim, faça o arranjo para aquela música dele. Aí o cara fazia o arranjo. Aí conselheiro lá no disco, produtor musical, fulano de tal. Ele não deu uma nota, ele tá aqui com o nome. Ele era só o contato do artista. Carimbava lá, né? Aí eu falei, pô, bicho, nessa onda toda. Quando Daniel Rodrigues me falou isso, eu falei, rapaz, isso não vai dar certo. Continuei frequentando o estúdio para ver. Aí um belo dia, cara, ele me falou para mim assim, ô Lázaro, eu gostaria de um percussionista para tocar comigo na turnê. E eu indiquei Gabi Guedes, que tocava comigo na época, que era um excelente percussionista. Eu falei, pô, tem um Gabi, cara. Aí ele começou com o Gabi, acertou. Já no final do disco, ele queria fazer uma releitura do samba reggae, que ele ouvia do Olodum, que era aquele... Ele falou assim, mas o Gabi não vai dar conta desse resultado. Aí vai o César Maluco, um amigo meu, e fala para ele assim, pô, chama o Lázaro, cara.
O Lazo canta, o Lazo faz percussão, o Lazo pode lhe dar uma força nesse sentido. Aí rolou esse bochicho. Topa, Lazo? Porra, velho, topo. Uma aventura boa. Eu era apaixonado pela música de Bob Marley. Mas você ter um Jimmy Cliff, você viajar o mundo, era uma coisa do outro mundo, cara. E tinha uma coisa também que me incomodava, que a minha música que eu fazia aqui não tocava nas rádios. Isso me incomodava muito, até a ponto de eu me questionar se a música que eu fazia era uma música boa ou não. Isso é verdade. Falava, pô, qual é o caso, velho? Não toca. As pessoas não conhecem minha música. E eu tinha consciência de que muita coisa que eu fazia era bacana, velho. Falava, pô, por que não toca, velho? É porque a viagem era outra, né? Tinha um movimento rolando chamado Axé Music, que era um movimento voltado para o carnaval. As músicas que tocavam tinham que ser a música... Se você fizer uma leitura de 40 anos atrás, 30 anos atrás, 30, né? 30 anos atrás, você vai ver que as músicas eram quase todas iguais. Ritmos, melodias, letras. A harmonia, às vezes, até diferenciava um pouquinho. Tem uns músicos que reharmonizavam, mas era a mesma pegada. E aí você via que o carnaval também reproduzia a mesma coisa. Eram os blocos com abadás, que parecia tudo igual, e os cronas. Esses cronas, quando passava cantando, você fechava o olho, aí você ficava adivinhando, é fulana de tal. Não, fulana já passou. Sim, mas a mesma forma de cantar, não, agora é outro, mas você entendeu? Então não tinha, e eu sempre mantive muito fiel àquilo que eu fazia. Eu falei, caramba, velho, eu vou nessa viagem porque, de repente, pode ser uma oportunidade de eu conhecer um outro som. Sim, a gente não tinha ainda internet. Então o som que chegava era um som que chegava via presente, rádio, não sei o que, bererê. E aí, quando eu viajei com o Jimmy, ele falou, você vai abrir meu show com 3 músicas suas, vai fazer backing vocal e percussão. Aí eu saí daqui com 3 surdos do Olodum para fazer o tugudugudu. E eu achava aquele tugudugudu um saco. Eu achava um saco, cara. Eu venho de samba, maluco. Mas você fez Rock in Rio, pô? Sim, mas o Rock in Rio eu não fui tocando. O Rock in Rio eu fui cantando. Oi? Foi o primeiro movimento da minha caminhada com ele. Eu fui no Rock in Rio. Produção. Rock in Rio eu fui cantando no Woman No Cry, cara. Foi uma oportunidade muito interessante. Foi a primeira e única vez que eu tive no Rock in Rio. E foi muito interessante, porque ele cantando em inglês e, de repente, aparece um cara baiano cantando em português. Foi uma euforia imensa. A galera, uau! Eu falei, pô, legal, interessante isso, cara. E aí, desse primeiro movimento, partimos para viajar. E era muito louco, porque eu abria o show dele com 3 músicas minhas. Alegria da Cidade, Abolição e Me Abraça e Me Beija. Tocado com a banda dele, a banda jamaicana. E aí eu estava falando até para os meninos antes que eu tocava uma guitarrinha para poder dar meu groove é aqui, ó. E mesmo que os meninos não fizessem, ficasse no tchan, tchan, e eu botava meu molinho lá, que ninguém é otário, né, papai? Aí eu falava, não, eu vou levar minha guitarra, velho. E aí comecei a fazer. Essa turnê rodamos uns 3 anos, cara. E aí, no primeiro ano, eu comecei a rodar com ele. E aí teve um momento lá que a gente estava na turnê, no ônibus. E eu falei para ele assim, eu digo, Jimmy, o que você está pensando a respeito do meu disco? Porque ainda tinha aquela coisa solta no ar, mesmo com aquela minha restrição de 5 produtores.
Ele falou, Lázaro, agora, para falar a verdade, eu não estou pensando em nada, eu estou pensando na turnê. Falei, legal. Então, para mim, ali foi o massa. Primeiro ano, voltei, eu era casado na época, voltei, cheguei para a mulher, falei, ó, guarda essa ponta aí, vai administrando, que eu vou voltar na outra turnê. E quando eu voltar, no meio do ano eu não volto para Salvador. Eu vou para Jamaica. Você vai fazer o quê lá? Eu digo, vou gravar uma demo lá, velho. Vou fazer minha maluquice. E aí fui, levantei uma grana na metade do ano, e aí falei para Jimmy, eu posso ficar lá na sua casa durante esse tempo do intervalo da turnê, de uma turnê para outra? Ele falou, pode, a gente vai voltar a trabalhar, então quando a gente voltar, a gente se encontra. Eu falei, legal. E ele veio para o Brasil, porque ele estava morando aqui. E aí eu fiquei, cara, aí falei com os técnicos que trabalhavam com ele, ele falou, pô, legal, vamos nessa. Teve um técnico, Banza, aí, me levou para o estúdio, foi muito engraçado, porque o meu inglês piquititico, né? E eles falando jamaicano, e eles falando, e aí o orgulho de ser ariano, porque você não tem medo de jogar, não tem medo de nada, velho. Aí o cara falou assim, Lázaro, você precisa de um produtor? Eu falei, não. Como não? Como é que você vai gravar seu disco? Eu vou gravar, meu. Como assim? Tudo certo, eu só preciso de músicos. Traz o músico, eu vou tocar, vou mostrar para ele como é que eu quero o arranjo, e se ele fizer me agradar, bacana. Aí foi assim. E na Jamaica tem um detalhe que era super interessante, que é uma coisa que eu gostaria... Agora está começando até está começando, e eu comecei a perceber que isso está começando aqui na Bahia, no Brasil, por conta do rap, por conta do trap e por conta do pagode, que agora a rapaziada faz os seus negócios num estúdio, né, sem precisar muitos músicos, precisar uma banda. Antigamente não, antigamente era banda. E na Jamaica eles já desenvolviam isso há muito tempo por conta do sound system. Os caras tinham manha de as baterias eletrônicas, os caras faziam o sonzinho dele, não sei o quê. Aí o cara do estúdio começamos a fazer as paradas. Aí eu falei assim, eu preciso de alguém para fazer um arranjo. Ele falou, tem uns caras bons aqui, eu digo, convide. Mas tem que pagar, eu digo, sem problema algum. Eu tinha recebido em dólar americano, troquei, fiz o cambiamento para dólar jamaicano, e era um valor bem menor, então tinha uma grana suficiente que dava para fazer o movimento. E aí teve um cara até que fez um arranjo, aí arranjou uma música lá, eu ouvi. O cara falou, isso aí é fulano de tal, muito bom. Eu digo, legal. Deixa eu ouvir de novo aí. Pode apagar. What? Eu digo, pode apagar. E ele, eu digo, pergunta ele quanto é. Thank you, my brother. Valeu. Mas não é isso que eu quero, não. Assim, embora. Meu irmão, se você não tem personalidade naquilo que é seu, pra que você está na Terra? Fazendo o quê? Nada. E aí fui lá, teve uma música aí que essa mesma música o cara arranjou. Eu chamei o tecladista de Jimmy Cliff, do White, um menino novo. Falei, velho, tem essa música aqui. Teve um cara que fez o arranjo, eu não gostei. Ele falou, é mesmo, Lázaro? Toque a música de novo aí. Eu fui no violão e ele olhou pra minha cara e falou assim, ó, Wicked, man! Pegou o teclado. Aí começou a tocar. Quando ele olhou pra mim, começou a tocar ali. Olhou e falou assim, do you like? Eu falei, I love it. Porra, velho, o cara mandou do jeito que eu queria. Após saiu legal, terminei meu disco, terminei aquela parte. Olha a loucura, foi massa isso. Foi uma experiência, por isso que eu dei o nome desse disco, Arte de Viver. Porque eu estava vivendo com arte, naquele momento, sabe, fazendo um jogo. Peguei toda a demo que eu tinha feito e levei na turnê. Ficava aí, na viagem, só ouvindo e anotando nos papéis. Digo, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou bacana, pá, não sei o quê. Aí, porra, não ficou não. Aí eu ouvi uma música, gravava e botava como referência. Eu quero mais ou menos nessa pegada aqui. E aí, pá, voltei, mixei algumas coisas, mudei algumas outras e voltei pro Brasil. Aí lancei esse disco pela Eldorado, cara. Tocou um tempo, não sei o quê. Eu denominei Arte de Viver, porque todo esse movimento eu achei que foi a vida que me levou para fazer essa jogada e resultar nesse disco, cara. Que foi um disco gravado metade na Jamaica, metade aqui, cara.
Que legal, foi um resultado super bacana. Isso Aí depois desse disco gravado também, eu digo, Jimmy, valeu, E agora... foi tudo massa, vou voltar para minha estrada, porque eu não nasci para ficar tocando percussão para outro cara ficar, né? Então eu sinto falta da minha estrada, velho. Porque assim, quando você é músico instrumentista, bacana, Sim, tudo aí- certo. Mas quando você tem um veio de você tá na frente, mano, você fica um momento que você fala assim, rapaz, eu preciso voltar pro meu lugar, velho. Eu tô incomodado de Não esse é aqui, incômodo. né? Não é aqui. Foi muito bom como experiência. Foi uma experiência ímpar. Você trabalhar com um cara superstar, estrela no mundo, foi uma experiência Aí ímpar. dá um salto, você faz um projeto com Luiz Melodia, sobre música de Luiz Melodia. Não, na realidade, esse projeto que eu fiz de releitura de músicas do Luiz Melodia foi porque eu fui convidado para o Prêmio da Música, Sim. que cantei com Lineker e Isa, Negro Gato. Até pelo fato de Luiz Melodia ser meu amigo, a gente sempre que vem aqui na Bahia estar juntos. Aí, logo depois, a viúva dele, Jane, me convida junto com Zorá para cantar um disco, música poesia, que ele tinha gravado. Só que ele faleceu e não pôde lançar esse disco. E aí eu fui para lá para lançar esse disco com a banda. Não é nem acústica. É tipo Chorinho, né? Uma banda. Um quinteto, sei lá. Um pouco dizendo. Era um quinteto, Mais não esqueci o nome que dá, fugiu o nome. Era um quinteto mais de Tem aí? violão. Bota aí, aquele cantando Luiz. Talvez compreendesse mais teatro, arte, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, desquanto quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. Foi no TCA, foi muito legal. Comecei fazendo no Rubi. E aí do Rubi, o nego falou assim, rapaz, tem que levar isso pro TCA. Maior, Levamos né? no No projeto TCA. maior. Novos projetos, o que é que você pensa? Cara, eu lancei um disco O em último álbum, lançou 2021. clipe, e aí você... Lancei um disco em 2021 chamado Ajô. Tô escutando. Que esse disco só lancei nas plataformas. Não tive tempo de trabalhar porque a gente estava vivendo pandemia e eu gostaria muito de botar ele na estrada para lançá-lo em show. Mas ficou uma coisa meio esquisita. A gente fez um clipe de 14 de maio, porque eu acho que no momento em que nós estávamos vivendo, era um momento crucial, principalmente para a reflexão de como estamos vivendo. E essa música 14 de maio, que foi feita em 2016, a mesma coisa de antes, um presente do Jorge, saudoso Jorge. E eu falei, pô, bicho, eu gravei, eu preciso botar isso em prática. Mas eu queria um clipe. E várias pessoas me cantaram para fazer um clipe, mas eu queria um clipe feito por uma mulher e uma mulher negra. Por quê? Porque todo o conteúdo da letra não poderia ser de uma pessoa que, eu vejo. Não, tem que ser uma pessoa que sente isso, que vive isso. Sempre pra sensorial, né? Aquela coisa. Claro. E aí eu produção convidei... tem um pedaço, tem uma parte aí, né? Eu convidei Urânia Musanzu. Por favor, produção. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê, aie. Se ligue no e lê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Essa música, engraçado, que esse arranjo, você vê que tem um arranjo que tem uma sanfona, né? Que faz o tururi. O maestro Letieres, quando ouviu, ele falou assim, essa melodia parece uma melodia árabe.
Eu falei, eu nem sei, porque eu não tenho nem essa referência ali. E como você foi que você botou isso? Eu digo, os caras lá em cima que mandaram, velho. Mandaram de grande estilo e eu botei sanfona, porque eu me lembrei exatamente de uma frase de Luiz Gonzaga, dizendo que a sanfona era o choro da dor do nordestino. Sim. E como essa música tem uma coisa reflexiva da questão da dor do brasileiro, falei, cara, é isso, é sanfona. Tanto que hoje, de vez em quando, eu boto sopro para fazer essa frase. Mas na gravação, eu falei, não, tem que ser uma sanfona. E aí trouxe Gel, cara, que ele botou uma sanfona chorosa. Gel Barbosa? Gel Barbosa. A Barbosa toca comigo. Gel Barbosa, Gel Barbosa. Quando ele começou a botar essa frase, ele falou assim, maestro, como é que você quer? Eu digo, eu quero uma coisa bem... Uma categoria. E no final, eu quero que você dê mais uma apertada no choro. Ele, como eu digo... Ele, pô, isso é bonito, cara. E aí, pá, foi lá e botou. Quando ele botou, eu falei assim, fica à vontade, velho. Você vai ficar costurando com a ritmia. Tanto que ele vem do começo ao fim, costurando o tempo todo, como se fosse o choro da sanfona, o tempo todo, né? O Gel é costurando. E ele foi craque, excepcional, cara. Muito bom. Gel, um beijo, Gel. Outro, para fortalecer, papai. Regrada, um grande abraço. Grande sanfoneiro. Eu quero lhe agradecer. Foi muito bom. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente conversar. Eu que te agradeço, irmão. Eu vou... Você é um cara tranquilaço. A gente está aqui, todo mundo se divertindo. Foi muito gostoso esse tempo que passamos juntos. E eu vou pedir à produção, sim, para assim que você puder remarcar, a gente fazer um outro episódio, para a gente conversar um pouco sobre outras coisas que eu queria perguntar, sobre a questão da música sair do vinil e chegar agora onde está, essas coisas que você já deve ter pensado bastante sobre isso. Mas está voltando. É isso, está voltando, eu sei que está voltando. Então, assim, eu quero lhe agradecer de coração. Eu que agradeço a você, cara, pela oportunidade, pelo convite. A oportunidade da gente falar um pouco de forma mais tranquila, de forma mais descontraída. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos que vamos, cara. Na próxima oportunidade que a gente tiver, eu lhe agradeço muito. Eu que agradeço a você, agradeço a rapaziada aí pelo axé, pela boa sonoridade, mesmo comportadinho, porque eu gosto de zoar, eu gosto de ver, mas eu sinto que vocês são comedidos. Mas isso faz parte também do próprio programa, da própria estrutura do programa, essa coisa mais contida. Mas agradeço a vocês por terem dado esse axé em grande estilo. Meu irmão, obrigado pelo cafezinho, pela água, de coração. Vamos que vamos. Toda a rapaziada que fica por trás também das câmeras, obrigado pelo axé, vamos juntos. É nós na fita, papai. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje, com essa figura maravilhosa, esse Lazo. Um grande beijo!